Olá, eu sei que você está aqui para ouvir mais um episódio do Escrever Sem Medo podcast, hoje com a mais que querida Andrea Del Fuego. Mas antes da gente começar, eu queria te deixar uns recadinhos. Primeiro, você não se esquecer que esse é um podcast independente e que eu tenho feito essas gravações a partir de uma lógica também independente, sem estúdio, buscando contratar a plataforma que melhor atenda a minha demanda. E, dessa vez, a gente não percebeu, mas a gravação estava tendo um cliquezinho que eu não sei de onde vem. Uma pessoa muito querida, Xisto, me ajudou a tirar esse clique, mas em alguns momentos você vai observar bem de leve isso. Eu sei que se talvez eu não tivesse te dito, você nem fosse perceber, e agora talvez você vá perceber e com isso se aborreça, mas eu achei melhor falar. Nesse caso, eu sei que pode ser que você ouça um pouquinho desse clique, mas eu espero que ele não atrapalhe a sua experiência, porque a Andrea é uma mulher inteligente e divertida e incrível, e o papo foi maravilhoso. Para além disso, a gente não percebeu, no final da gravação, por alguma razão que eu desconheço, a conversa dela parou de ser gravada. É bem no finalzinho, então isso não atrapalha tanto assim. Mas as perguntas finais que eu costumo fazer para todas as convidadas, vocês não vão ver aqui. O fechamento vai ser só comigo. Mas são aí 50 minutos de uma conversa muito especial com uma escritora muito especial e incrível. Eu espero que vocês se divirtam. Tenham uma boa experiência. Tchau, tchau. O seu primeiro romance foi publicado em 2010, quando ela tinha 25 anos. O livro, que se chama Os Malaquias, ganhou o Prêmio Saramago de Literatura em 2011, tendo sido traduzido para várias línguas. Ela já foi publicada em 10 países e passeia pela escrita, muito antes dos Malaquias, em vários gêneros e também públicos, tendo já escrito livros infantis e infanto-juvenis também. Sua trajetória na escrita passou também pela escrita de trechos que eu vou chamar aqui de eróticos, e ela pode me corrigir se eu não estiver correta, então eu não sei se é exatamente isso que eu posso dizer, que acabaram por inspirar o seu pseudônimo Del Fuego. Em seu último romance, A Pediatra, lançado durante a pandemia pela Companhia das Letras, a narradora diz assim pra gente: Celso reclamava de tudo, mas com cadência agradável, aéreo, mas não inteiramente. Quis ficar perto daquele clandestino na casa de uma amiga que nem conhecia sua esposa. Me ocupei em atraí-lo. Outra vez na cidade, me ligou pedindo indicação de um dentista urgente. Podíamos beber uma cerveja antes de ele tomar anestesia. Chegaria relaxado ao tratamento. Entendi tudo e não houve consulta em dentista nenhum. Celso passou a dar consultoria em mais firmas na cidade, nos encontrávamos depois de suas reuniões. Eu voltava para casa esfolada. Meu marido teve dias melhores com o meu humor descarregado, leve, minhas dores se dissiparam. A cólica menstrual sumiu, também dispensei a pomada fungicida de uso constante. A região íntima estava uma nectarina. E é através dessas palavras que eu introduzo vocês à escritora a quem eu ouço e leio com muito apreço, Andrea Del Fuego. Ai, ouvir você ler é demais. Que delícia estar aqui com você. E você sabe que você falou assim, você está com 25 anos em 2010, né? Eu super confirmei. Aí, enquanto você lia, eu pensei assim, gente, imagina, eu estava com 35. Aí eu estou dizendo isso Há que vão parecer aquelas 35. pessoas que mentem a idade. A pessoa pode estar mentindo a idade, né? Mente 10 anos. Eu não tenho vergonha nenhuma de estar com 49. Sim. Não, e eu, na verdade, eu que fiz a conta. Eu vi lá, não, foi 2010, ela 75, então claramente 25 anos. Mas 35 dá 2010. Amor, 75 em 2010. Queria já pedir publicamente aqui desculpas ao meu professor de matemática lá do ensino médio, Cláudio, que me levou para participar de Olimpíadas de Matemática e nitidamente não deu certo, como você pode perceber aqui agora. E se você está chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi, esse é o podcast Escrever Sem Medo, um espaço para a gente falar de texto, de escrita, claro, também dos medos e das alegrias em torno desse processo de escrever, com escritoras que eu admiro e que vão contar para a gente se dá para escrever sem medo. Andréia, eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite.
Eita, uma honra que tá aqui contigo. Feliz demais, porque, cara, você entrou na minha vida, quer dizer, você é mentira. Você entrou na minha vida depois, mas a sua escrita entrou na minha vida na pandemia, como para bastante gente, né? Com o lançamento da Pediatra. E essa figura me acompanhou de uma maneira assim lancinante da pandemia, porque eu li o A Pediatra, acho que você já ouviu esse relato centenas de vezes, assim, de uma vez, e era uma fase em que tudo era tão duro ainda e tão difícil e doloroso, mas que me capturou grandemente. Gostei demais de te ler e é para mim uma alegria poder te ouvir hoje para a gente falar dessa coisa tão bonita que você faz tão bem, que é a escrita, né? Que é escrever. Então, seja bem-vinda a esse modestíssimo espaço, que é esse meu podcast. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu admiro muito a sua fala, as suas posições em relação à forma como a gente se comunica. Você fala sem medo, né? Você fala. Quando eu li teu livro e eu participei do teu lançamento em São Paulo, fiquei encantada com a generosidade. Generosidade é uma palavra um pouco já muito gasta, né? Eu queria chamar melhor, mas talvez seja uma disponibilidade, sabe? Uma disposição de dividir o que você sabe, sabendo que esse conhecimento ele serve para autonomia, né? Para construção de autonomia. Imagina, é uma honra, gente. Eu convidei a Andrea para fazer o bate-papo comigo no lançamento do meu livro e ela topou. E eu achei que eu fosse chorar, porque eu fiquei feliz demais. Você falou agora da coisa da escrita como autonomia, né? E eu tenho essa curiosidade de saber como é que a escrita te chega, como é que ela chega na sua vida, essa vontade de escrever, esse desejo pela escrita, né? Como é que te vem, de que jeito, sei lá. Olha, eu não venho de família de leitores, inclusive os meus avós maternos eram analfabetos. Meus Uhum, pais, pouca escolaridade. Minha mãe, depois mais velha, ela fez uma espécie de supletivo para adultos, é o EJA, acho que é o EJA. sim, E aí depois ela se formou já adulta, já com filhos criados, né, em pedagogia. uhum, E ela certamente foi a única das irmãs de 14 que fez universidade. Então, e eu morava num conjunto habitacional em São Bernardo do Campo, num subúrbio, certo? uhum, Não havia livro num raio, sei lá, de 5.000 quilômetros. sim, Nem leitores, assim, não havia fruição também dos objetos artísticos, sabe? Então, uhum. elas não frequentavam teatro, não iam ao cinema, trabalhavam muito. E eu entendia, eu quis fazer publicidade porque eu entendia a propaganda de cigarros free como arte. Eu amo. Uhum, Porque tinha uma música, e tinha uma cor, e uma coisa, e alguma coisa que levava para um lugar que eu falei, que lugar é esse aqui? Era a ponta de um lugar que depois eu fui conhecer. uhum, E que já estava comigo, mas eu fui saber muito depois o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Porque, pelo seguinte, a escrita. Então, eu conheci os livros e a escrita na escola pública. uhum, Eu tive uma professora muito especial e que disse que para a gente poder entender aquela redação, aquele texto para ser feito, para deixar aquilo mais claro para a gente, ela disse, é uma mentira. Um texto é uma coisa que não aconteceu e nem vai acontecer. Ela estava dando aquele espaço, né, daquilo onde é que aquilo ocorre, né, que aquele texto literário, ele não tem, ele não é o mesmo texto que um juiz escreve, ele não é um veredito, ele também não é uma receita médica, também não é um documento histórico, ele é uma outra coisa. uhum. Eu me apaixonei perdidamente ali e eu fui aquela aluna que fazia duas, três versões da redação. Duas, três versões, Sim. sabe? Então, ali me pegou. E aí, antes mesmo de ser uma leitora, essa Ah, coisa de, isso é muito interessante também, né? essa é uma coisa de escrever ali, de mentir ali, chegou no meu coração.
E aí eu comecei a usar isso como uma comunicação em casa também. Uma época minha mãe não estava indo nas reuniões de pais da escola, por Uhum. mil razões, e eu resolvi escrever uma carta no quarto e entreguei na cozinha. Quando ela leu a carta, ela foi à reunião. E me lembro também, acho que foi o aniversário do meu pai, que eu escrevi alguma coisa para ele e eu me lembro perfeitamente de não sentir tudo aquilo que eu havia escrito. Sabe como é que é? Uhum. Eu havia deixado as palavras ir além do que eu sentia. Ah, Então olha. era quase uma coisa prazerosa e ao mesmo tempo como se fosse uma transgressão imensa, sabe? Uhum. Sim. E sempre sensações muito privadas e muito íntimas, né? E me lembro também de assim, lembro quando me apaixonei pelo menino da quinta série. E aí, o menino da quinta série, ele não queria saber de mim, ele queria saber de quem? Da Gisele. Ah! Oi, Gisele, tudo bom? Você tá boa, Você tá Gisele. boa, Gi? Manda notícias. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Jana, não vai prestar nós duas. Olha, mas daí, o que que acontece? Eu me desapaixonei muito rápido. Hum, Só que daí eu tentava forçar a escrita, e uma hora a escrita não estava indo, eu percebi que sentir alguma coisa e me deixar sentir, me deixar ser sentida, sentir, aquela coisa que você não sabe o que está acontecendo, uma confusão, servia para a escrita. E aí, assim, e aqui escrever aquilo ainda era mais prazeroso do que exatamente muito mais legal do que viver aquela coisa que não ficou platônica. sim. E aquilo sobrevivia, e aquilo era meu, e aquilo era um texto, aquilo era um caderno, né? Escrevi poesias, digamos, celebrando os artistas e também integrantes da banda Rá, porque eu era apaixonada pelos integrantes da Rá. Então teve tudo isso, assim, aquela escrita de menina, sabe? Mas aquilo era de uma intimidade tão grande, de um prazer tão grande, ficar numa solidão tão povoada com aquilo, não me Uhum. bastava. E aí eu tenho assim, independe de para qual rumo eu tomasse, sabe? Se eu, no fim das contas, me tornasse uma manicure, ou uma enfermeira, ou uma dentista, ou uma advogada, seja lá o que for, a escrita me acompanharia. Tanto que ela me acompanhou ainda por muitas décadas, até um dia pensar em publicar, Sim. que foi aos 26 anos, mais ou menos. Aí Uhum. sim, 26 anos lá, em 2000, foi isso. E a leitura, ela foi acontecendo, entrando. Bom, eu me lembro assim, de ficar muito espantada com Vidas Secas. Eu lembro de um livro que alterou o meu estado de ânimo. Isso é muita coisa, né? Alterar o seu estado de Uhum. ânimo. Isso não é qualquer coisa. Não é assim Sim. que você abriu a janela, passou um vento, você fecha a janela e acabou o vento. Aquele vento fica. Acabei de lembrar aqui da Marcela Dantes, Vento Vazio, que, pelo amor de Deus, leiam Vento Vazio, estou impressionada com esse romance dela e se vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou falando desse vento que fica ou vai embora. Mas, mas a leitura depois começou a ficar estranhamente deliciosa, que é perceber como que a palavra podia levar para lugares assim tão desconhecidos, né? E acho que como essa foi uma experiência muito jovem, muito novinha, muito próxima da infância, porque daí isso é o começo da adolescência, né? Mas Uhum. as cartinhas eu já escrevia com uns 9, 10 anos, né? Essas Sim. experiências muito jovens, assim, elas são muito marcantes, né? Acho que também tem uma relação. E aí o meu compromisso com a escrita, ele sempre foi sem que eu tenha percebido que estava comprometida com ela. Sim. Agora, autonomia sempre, sempre autonomia. A começar por essa coisa de começar a ser clara numa comunicação com os pais, essa instância de autoridade, certo? Você conseguir falar como autoridade, alguém que tem poder sobre.
fechar ou abrir a porta, no limite matar ou morrer, exagerando aqui, mas sabe? Você se Sim, comunica com essa instância. Essa sim. instância sabe o que você está dizendo. Estava te ouvindo e anotando um monte de coisa. Eu fiquei pensando, das vezes que eu já te vi falar, você traz muitas referências, né? Você estava falando sobre a questão da leitura, né? Que chega depois, primeiro essa escrita, depois a leitura. E nessas, todas as vezes que eu já te vi falar, você está sempre mencionando muitas coisas que você leu. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de leitura, a relação disso com a criatividade, com a sua escrita, com a sua jornada de pensar os textos dos outros e os próprios textos, enfim, esse emaranhado de coisas aí. Eu fui uma leitora errante, né, sem muito saber para onde estava indo. Eu lembro, bom, eu adolescente fui trabalhar como estagiária de produção em, em, em produtores que faziam cinema publicitário. E eu me lembro, enfim, e aí era um trabalho nada intelectual e nada de criação, mas eu sempre mantive o hábito sempre ficou lá, eu nunca perdi o hábito da escrita. Mas eu me lembro perfeitamente foi um fotógrafo Rui Mendes, um grande fotógrafo, porque eu cheguei depois do cinema, eu comecei a trabalhar com produção de revista também. Sou casada com um fotógrafo há mais de 30 anos, 32 anos, Uhum, ele fotógrafo, então, claro, fazia parte do círculo dele, as pessoas que trabalham com fotografia e tudo isso. E eu me lembro que Rui Mendes me entregasse Contos Fluminenses do Machado de Assis. Claro, já havia lido Machado de Assis na escola e ficado absolutamente espantada, porque esse cara está falando comigo. sim, E aí aconteceu uma coisa com a leitura, quando eu li Clarice Lispector, por exemplo, isso antes também, eu tinha ciúmes de quem estava lendo Clarice Lispector, ciúmes, eu queria que ninguém lesse, que ninguém, só eu, só eu. Em algum lugar, eu ainda tenho isso até hoje, de que essa leitura é para você. E o que que vocês estão lendo também? O que que vocês têm um com isso? ciúme, não sei, preciso olhar isso depois, que coisa é essa? Ciúme do livro, Sim, sabe? Ciúme do que tem ali. Eu acho que é por essa conexão, né? É como se alguém lesse e tivesse sim, conexão comigo, mas ela tá tendo conexão com o livro, com o repertório dela, não comigo, tá certo? Óbvio. É claro, quase como se eu fosse invadida de alguma maneira, sabe? Porque eu sim, estou lá, naquela conexão, claro. Uhum, naquela conexão. Então a leitura, ela tinha sabe, essas epifanias, assim. Muito envolvendo emoções, envolvendo, se ligando a emoções daquele momento, se estivesse com ciúme, se estivesse com raiva. E aí essas ligações me faziam cada vez ler mais, né? Até que eu resolvi também, mais tarde, mais velha, uhum, entrar para a filosofia, daí eu estava quase me formando na PUC em filosofia, resolvi ir para a USP, comecei tudo de novo, fiz uns 9 anos de graduação de filosofia, e depois emendei um mestrado em filosofia, e daí a partir da obra Lavoura Carca do Radon Nassar, uhum, numa conversa ou num dueto com a Fenomenologia da Percepção do Maurice Merleau-Ponty, que sim, foi dos autores que eu li na filosofia, aquele que conectou com o que eu estava pesquisando sobre voz literária, sobre o que é a voz literária. sim, Mas ainda no meio desse percurso, claro, eu comecei a ficar muito atenta e muito deslumbrada e admirada da técnica literária. uhum, Por exemplo, isso é uma coisa que eu faço até hoje, mas assim, vou dar um exemplo atual de reparar em técnicas. Então, assim, como cada autor descreve o amanhecer, o entardecer, o anoitecer. aham, Como que esses autores vestem as personagens? Como que é a descrição do vestido? Em que momento essa descrição acontece? sim, Se essa roupa consegue substituir outras descrições sobre a personalidade, normalmente consegue. uhum, Como é que os autores descrevem uma cena de sexo, que ela pode durar 10 páginas, como ela pode ser meia linha, uhum, metade da linha de uma frase. Nem da frase, metade da linha mesmo. E dar conta daquilo. As dosagens, sabe? A voltagem da frase, as voltagens da frase. uhum.
e eu não sei muito bem o que é que começa antes, se a forma ou o tema, acho que uma coisa está muito relacionada com a outra. Então, a minha leitura, e eu estava lendo essa madrugada, O Melhor Não Contar, da Tatiana Salim Devi. Sim. Eu tô querendo demais ler esse livro, né? E aí, por exemplo, ela usa, tem lá os diários, menção os diários da mãe, tem um registro, tem um documento, tem pequenas passagens, tem os respiros, tem um malabares com essa mancha do texto nas páginas, Sim. sabe? E eu acho muito interessante esse. Eu gosto muito de olhar também para os livros, assim, às vezes eu pego o livro e passo assim, até o final as páginas, para ver como que é a mancha do texto. Uhum. Porque ele diz muita coisa também das escolhas do autor, sabe? Sim, sim. A Aline Bay, por exemplo, como a canadense Anne Carson, que eu acho que tem uma relação, né? Acho que ela é também uma leitura da Anne Carson, tem essa coisa dessa prosa espaçada no espaço. Uhum. Não vou dizer poema, mas essa prosa espaçada, a palavra espaçada, né? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Ah, isso é muito bom. Eu estava lendo hoje um trecho do livro da Calila das Mercês, O Planta Oração, e eu estava pensando justamente sobre isso, porque eu estava gravando um vídeo, e eu fiquei pensando em como é que eu ia definir, sabe? Porque tá lá dizendo, não que a gente precise definir, né? A gente pode deixar para os teóricos também, mas eu fiquei, como leitora, no meu caso, né? Não preciso definir tudo, eu posso perceber e não necessariamente ter que dar nome a tudo, mas tava lá dizendo, esse é o primeiro livro de contos. E aí eu passei por uma página e falei, nossa, mas será que aqui é um poema? E aí eu fiquei pensando nisso, nessa mancha, como você falou, né? Na maneira como essas palavras estão ocupando a página. E isso é muito interessante mesmo, né? Eu gosto muito de falar disso também em cursos de escrita, porque às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de se apropriar, de ser curiosas para a escrita, porque aprenderam na escola que tinha um jeito muito particular de escrever, então é como se não pudessem pegar uma folha em branco e fazer uso dela da forma como quiserem, sabe? Então é muito bacana quando a gente chega num texto e ele tem maneiras variadas de ocupar aquele espaço, porque também dá esse lugar de uma liberdade dentro de uma página que tem limites, digamos assim, né? Tem uma encenação ali acontecendo na página, que você pode ir para aquela mais usual, que é como se não houvesse cena alguma. E aí você faz algo de diferente dentro do consenso geral ou do consenso privado de cada um, a partir dos seus repertórios, a partir de que leu, a pessoa pode entender o lugar comum, parágrafo, travessão, como a normalidade do texto, Uhum. né? É. A partir do momento que você vai recorrendo às outras, abrangendo a sua leitura e vendo como essas maneiras podem ser outras, muda bastante também o ritmo de leitura e entender que isso também quer dizer coisas, quer dizer, fala, isso também fala. Isso, é. E pode falar no texto do outro, e pode falar no seu também, né? Que você pode também testar, brincar, jogar com isso, né? O texto é seu, você pode fazer esse teste também, né? Você está vendo no outro e você pode buscar isso no seu, né? Até encontrar a sua própria maneira de fazer, enfim. Eu gosto muito de pensar nisso, porque eu fico justamente com essa sensação de que as pessoas acabam se sentindo pouco mobilizadas a experimentações no cotidiano, quando decidem escrever, não necessariamente para publicar, porque querem escrever um diário ou querem escrever, sabe-se lá o quê, né? Se não é um relatório que você precisa definir, às vezes é só numa folha de papel dentro da sua casa, ninguém vai ver, só você, mas ainda assim, a pessoa pensa, não, preciso dar uma entrada nesse parágrafo de um jeito X e concluir de um jeito X, enfim. Essa ideia de assim, escrever como se ninguém fosse ler, isso serve para quem de fato vai queimar esse papel depois, como pro, sei lá, um Nobel com energia de fazer mais um romance antes de se despedir da vida, sabe qual, assim? Como se ninguém fosse ler. Porque para onde vai a tua experiência de escrita se você não levar isso em conta?
Uhum. Aí vira uma experiência olímpica, uma experiência. Ela vai continuar a ser interessante, porque a escrita é uma coisa ah, quase que nos ultrapassa, assim, porque você lida com a linguagem, né? A linguagem, ela está no consenso, ela está no mundo, ela está. Bom, a gente, né? A língua, a linguagem, criação nossa, né? Isso não caiu assim, né? Não foi um monolito que caiu, né? Assim, fizemos, construímos isso. Isso. Mas eu até brinco, às vezes eu acho que a linguagem ela já era a inteligência artificial no sentido de que a gente inventou uma coisa que nos ultrapassa. Uhum, isso. E essa experiência com a linguagem tem reverberações muitas, desde você, o clássico clichêzão de você saber o que você pensa quando escreve, você numa Uhum, conversa não tem esse contato com o que a língua toda pode te oferecer mesmo, do que o vocabulário usual, o vocabulário de serviço, vamos dizer assim. Claro, você sabe para onde você vai, você adapta a sua linguagem, né? Você está falando aqui, vai mudando o contexto, não é, Jana? Você vai sim, sim. se adaptando a isso, né? Para falar a língua dos romanos locais. Isso. Mas, mas na página, acho que a coisa fica muito mais elástica, muito mais elástica. E daí você entende que se você vai mimetizar, por exemplo, uma frase, um diálogo, exatamente como ele é na oralidade, talvez na página ele caiba, ele possa caber de uma outra forma, caiba de uma outra forma. Uhum, Vou dar um exemplo que de repente você, ao transcrever um ponto de exclamação para a página, talvez a frase possa exclamar sem precisar do sinal, por exemplo. sim, Você não pensa nisso quando você está falando, aqui a gente está numa conversa, né? sim, Mas na escrita, todas essas cartas parece que elas estão disponíveis ali, né? isso. É, E essa experiência, cara, ela está ao alcance das mãos, literalmente. é. Tem uma. Eu acho que eu já falei nessa entrevista aqui no podcast, uma entrevista da Conceição Evaristo, em que ela vai falar sobre a relação entre oralidade e escrita e na maneira como ela vai percebendo isso ao longo da trajetória dela. E na relação com a família, ela vai falar que a escrita pode ser uma traição, digamos assim, da oralidade, e como é que ela tenta então trazer essas histórias para a escrita, porque ela sempre lembra, sei lá, da avó, de um tio, o tio que ia contar uma história e se jogava no chão quando dizia que alguém caiu. E não dá para cair no chão do mesmo jeito. Você faz de um jeito com a oralidade, esse corpo ali, e de outro jeito quando você está escrevendo, né? Então, são outros caminhos, são outros recursos, mas eles estão ali na palma das mãos, né? Como você falou. Entendo exatamente assim. Entendo. Não sei se entender é muita ambição, mas eu experimento assim. Eu experimento assim. Eu sinto isso é o que eu vejo na minha experiência prática de tantos anos. Sim, Essa coisa com o dicionário, de que você vai procurando os sinônimos, os antônimos, ou palavras vizinhas. Palavras vizinhas é uma coisa que me acho sensacional. Metáfora é uma figura de linguagem apaixonante, para mim sim, me estimula, sabe? Eu posso não estar escrevendo a metáfora, mas gosto de pensar na metáfora para escrever. sim, Ainda que eu não transponha exatamente a metáfora no sentido de que a palavra não é exatamente o referente direto daquele ali, né? Tá sim, essa dúbia de se referir a outras coisas, mas pensar nela me dá uma espécie de simultaneidade no pensamento, assim, sabe? De sim, alguma coisa, uma situação que seja dúbia, que você não sabe se ela é de fato boa ou não para aquele momento da personagem, mas você também não quer definir se ela é boa ou não, uhum, né? E pensar metaforicamente acho que ajuda muito nisso. que maravilha. E você está falando isso tudo, André, e eu estou pensando na escrita como um ofício. Eu gosto, no, um ofício no sentido de você pode, sim, escrever um livro muito rapidamente, é possível que isso aconteça. Eu lembro de você falar sobre isso no caso, por exemplo, da pediatra, que foi muito diferente da maneira como você escreveu Malaquias, por exemplo. Foram escritas que, se entendi bem, foram bem diferentes da maneira como aconteceram. Mas que, inevitavelmente, você tem um. Não é algo que cai, brota do céu.
e que está pronto exatamente da maneira como você escreveu da primeira vez. Tem justamente esses exercícios de olhar para como, que palavra é essa que você quer colocar ali. E isso envolve uma rotina, que é de leitura e que é de escrita, inevitavelmente. E quando eu falo rotina, não é rotina no sentido de todos os dias às 7 horas da manhã eu escrevo. Não precisa ser necessariamente isso, né? Mas então fala um pouco para a gente desse movimento. O que que é essa rotina para você de escrita? O que que é esse trabalho, esse processo de escrita? Eu estou sempre em processo de escrita, escrevendo ou não. Então, mas na maioria das vezes escrevendo, se eu não estou no arquivo, eu estou com os caderninhos. Eu tenho uma estante quase de caderninhos, e às vezes cada caderno tem só uma frase que se referia a um assunto. Então, aquele caderno para um assunto, e tem outro que está abarrotado, tem outro que eu já misturei reunião de pais junto com um conto, sabe? Vai lá Que na maravilha! reunião da escola. Que maravilha para você! Não, porque eu me sinto acolhida, Ai, me que sinto bom. Aí, acolhida, porque é uma pergunta que eu faço quando as pessoas me trazem essa questão da, não, porque caderninhos ou então vários arquivos no computador gente, como é que organiza isso? Aí você falou que um caderno tem uma frase, no outro tá cheio de coisa, no outro tá misturado o conto com a reunião de pais. Eu fiquei tão feliz que eu tenho uma gavetinha com caderninhos, e aí às vezes eu comecei uma coisa lá, mas eu me cansei daquele caderno e virou outro, sabe? Aí troquei de caderno, não gostei daquele. Então, fala mais para me deixar bem apaziguada nas minhas emoções. uma desorganização. É uma organização desorganizada. Eu acho que é uma desorganização aparente, Jana. Sim, Porque você olha, eu olho a depender da cor, eu sei o que tem nos caderninhos, eu tenho mais ou menos uma ideia do que tem nos caderninhos, assim, né? sim. E é uma espécie de diário, né, dos processos, né? Acaba sendo o diário dos processos. Esse caderno de anotações acaba sendo um diário desses processos, né? Eu estou Uhum, diante de aqui um caderninho que vai dar só para você ver porque a gente está em vídeo, que é na construção de um personagem. Eu não sou poeta e eu tentei fazer. Tem um exercício famoso que é escrever um poema por dia. uhum, E eu resolvi abrir o caderninho para escrever poemas para o personagem. E é claro que isso deu bem errado, mas esse deu bem errado é o bem certo para a proposta em si, entende? sei, sei. Proposta é a falha, né? E Muito aí, bom. e aí isso, eu acho que isso é interessante, eu acho que a escrita começa a ficar madura, o seu compromisso, se você inclui a falha constante, sabe? Que A falha. maravilha. Porque o texto carrega isso, o vestibular é isso, que é escrever perfeitamente. Aí podemos ficar aqui 5.000 horas escrevendo, que é o perfeitamente da redação da FUVEST, que é em si um gênero próprio, né? Aquele gênero ele Total. acontece ali naquele momento. Você vai estudar É. um único gênero que vai ser usado naquele momento, naquela hora, naquele dia. Esse gênero depois ele não. E as pessoas passam, às vezes, a vida achando que aquilo é só, aquilo, tudo aquilo é escrita apenas. Tem isso também, mas enfim. Que só aquilo é escrita. Só aquilo é escrita. Nenhuma outra coisa é. E se você faz mal aquela escrita, você não está apto para viver em sociedade. E nem em outra escrita. Não pode fazer mais nenhuma outra coisa, porque se aquilo não funcionou, o que mais poderá Não é funcionar, para né? mim, não é para mim. É. Que doideira, né? A escrita tem ou vamos dizer assim, será que a gente pode falar na aparência da escrita? Aqui a gente pode tudo, André. Aqui a gente pode tudo. A aparência da escrita quer dizer assim, a forma como essa redação foi feita, então, a forma como o aluno faz ali, né? Então, incluindo Sim, desde a letra cursiva, super legível, sim. se ele respeita a linha, se ele respeita a margem, né? Uhum, Se isso é sustentável, né? uhum. Se isso É. é sustentável Ai, ou se de outra forma aquela pessoa não expressaria aquilo ainda melhor. Mas eu, ao mesmo tempo, assim, não acho que precisa ser uma Babel da redação. É claro que, assim, essa coisa industrial, que é industrial, né, acaba se tendo, assim, sim, algumas regras, inclusive para ter critérios de avaliação. isso, Porque exato. justamente a ideia é quem entra e quem sai, não tem lugar para todo mundo. Isso, é.
Para isso criam-se essas medidas e tal, né? Mas aí eu quero dizer o seguinte, assim, que quando a gente também aprende justamente a falar esta língua também da Uhum, redação ou do texto polido, uhum, é um jeito de ter autonomia também, assim, sabe? É você também saber usar a roupa X no lugar X. sim, Não por obrigação, acho que até mesmo por autoconservação mesmo, sabe? sim, E autonomia e um livre passar batido, sim, sim. entende? Acho que o problema fica quando a gente não só fica isso como um repertório, né? E outras coisas não, né? Acho que é aí que fica o problema, né? Mais do que ter esse como um repertório, né? Claro, O problema é quando claro. só fica esse. É, eu concordo contigo. Agora me fala mais dessa coisa do poema. Gostei disso. Então, essa coisa da falha, você estava falando, porque eu te cortei ali, porque eu fiquei curiosa sobre essa outra coisa também. Olha, eu abri numa paginazinha aqui, tá? Vou ler um só, tá? Que não é um, sei lá, gente, não considere isso um poema, eu imploro, tá? Isso são frasezinhas, são frases. Mas tem uma aqui, ó. Eu imploro! É muito bom. Sim. Aos escritores, estou ocupada. É só isso. É maravilhoso! É maravilhoso. E essa é você ou é para um Não personagem? tem resposta, não tem resposta exata para isso. Não, isso aqui, eu vou te dizer, isso aqui é escrever como se ninguém fosse ler, mas olha só, tá aqui eu lendo o quê? No podcast de Jana Piscarros. Quer dizer, né? Foi por terra isso. E aí isso aqui foi escrito em 25/7/2020, assim, cozida na Covid, né? Cozida na pandemia. E aí são essas coisas. Nossa, assim, não, eu tô lendo aqui, desculpe, assim, eu tô lendo aqui, tô ficando um pouco assombrada, mas é muito legal isso, cara. Essa sensação mesmo de que você acha, né, um... esses registros que você acaba guardando para um projeto literário ou não, colocar os pensamentos, as confissões, cara, esse tremor que a gente tem que antecede a própria língua, sabe? Mas aí para dizer, você tem que atravessar a língua, chegar numa linguagem, né, esse tremor. Esse registro já basta para você ter a experiência de, sei lá, um ano depois. É um álbum de fotos que a gente, quando a gente olha fotos, né? E a gente não se reconhece, né? E aí você é um pouco leitora de si, né? Essa sensação de ser leitora de si também é muito interessante. Isso para pensar na escrita só como uma coisa íntima, que não vá sair. Agora, cada vez mais temos e acho que isso também faz parte de uma autonomia, e daí eu acho que ela é coletiva, essa autonomia, quando você escreve, eu acho que ela é uma experiência individual. Publicou, deixou de ser individual. Aí ela é uma experiência absolutamente coletiva, com Coletiva. aquele tripé lá do Antônio Cândido, leitor, escritor e livro. Assim, aí aquele Isso. trabalho vai acontecer como objeto público acessível. Acessível, quero dizer que ele pode ser consumido, não acessível via preço, não está acessível via valores. Ah, sim, Os claro. reais são Uhum, muitos cobres, mas sim. ele vai acontecer na leitura, né? Essa experiência literária da leitura, ela vai acontecer. O teu livro, para ser lido, precisa desse leitor. Então, aí Uhum, ela é coletiva e ela se comunica pode se comunicar com uma rede de pessoas. E aí eu acho que esse é uma grande desafio esse mesmo, assim, que eu vejo que todo mundo que escreve, meus amigos escritores, amigas escritoras, pessoas que eu acompanho nas oficinas, que é essa travessia da escrita íntima para o coletivo, sabe? Eu acho que até sim. ainda que você escreva pensando numa coletividade, né? Aquele trecho escrito, quando ele vai de fato para a gráfica, né? Essa ainda é uma travessia mesmo para um coletivo de verdade material, né? Não é mais um coletivo simbólico, né? Mas um coletivo factível, né? Corpos lerão o Sim. livro. Sim, sim. Eu me lembro quando chegou a última versão do meu livro, já todo organizadinho, como deveria ser, era uma última leitura muito assim, Jana, só dá ok e vai pra gráfica. Você falou da gráfica, eu lembrei disso.
E até então, ok, algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu trazia para a editora, né? Que a minha editora é a Clarissa Mello. Eu falava, mas eu estou um pouco em dúvida com isso, um pouco insegura com aquilo, enfim. Tudo resolvido, tudo batido, falado trocentas vezes, joia. Quando veio esse texto que é para gráfica, eu sempre conto que eu devolvi assim para ela e para a Anissa, que trabalha junto com ela. Caríssimas, muito obrigada pelo envio desta versão. Tenho aqui algumas ponderações. E aí, do nada, brotaram assim tópicos, um atrás do outro. Estava pronto o livro. Então, é justamente essa escrita que estava ali para uma meia dúzia de pessoas e que de repente estava ultrapassando esse lugar para ir para um outro, que era para esse coletivo, e aí que de repente eu estava freando esse texto de ir para esse outro lugar, porque eu dizia que tinha muitas questões a serem resolvidas. Aí a editora, muito tranquilamente, deu uma respirada, falou: Jana, tá tudo bem, o livro tá pronto, né? Assim, digo, para aquilo que você propôs e a gente propôs, tá pronto o livro, agora é dos outros, né? Porque eu, de repente, me vi de novo querendo voltar, querendo mexer, justamente por saber que o livro, não sendo mais meu só, né? Ele vai ter outras várias interpretações, leituras mesmo. E eu sempre gosto de falar isso, né? Que o livro, ele não, que uma mesma coisa pode ser dita de muitas maneiras, e aquilo que está ali escrito, ele não vai ter uma interpretação só. Vai ter interpretações, tem uma elasticidade aí, tem coisas que vão escapar de uma interpretação mais possível, mas tem muitas nuances nessa interpretação. E eu vi que eu estava encanadíssima com essas nuances aí da interpretação. Então eu queria colocar aquilo que eu mesma digo que é impossível, quer dizer tudo milimetricamente, não dá. Tem ali o lugar do outro, de preencher aquilo, né? E eu vi que eu estava receosa disso. Mas depois foi. Aí, pronto. Tá no mundo. Não depende mais, né? Claro, mas olha, o teu exemplo é muito interessante, porque o teu livro, ele claramente, ele é para a comunicação, né? Você fez mesmo, né, para que o outro lesse, né? Uma conversa, você propõe uma conversa. É uma conversa, não é? Acho que é. Acho que é uma conversa. Acho que eu tava com um pouco de medo de partes dessa conversa. Ele é uma conversa com o leitor, assim, aberta, você fala abertamente com a gente. E mas é isso, né, essa transposição, né, desse texto É. e para o mundo, uau, Da intimidade para o da mundo, né? intimidade para o mundo. Então essas 2 esferas, né, tem um momento, assim, que eu acho que elas dão um atrito. É isso. É um atrito. Até quando o livro é bastante elogiado. Ah, é. Não tem Né, jeito. Não existe unanimidade, né? Mesmo quando há muitos elogios, não adianta. Esse atrito tá aí, né? esse atrito está aí. E aí eu sempre respeito muito todos os livros, porque precede aquele livro uma coragem imensa. Que bonito, André, isso que você falou. Não é uma coragem, uma cara de pau. Exatamente, é uma cara de pau mesmo, né? Essa circulação dos livros que tem acontecido cada vez mais no Brasil e aí e envolvendo a literatura contemporânea, eu não me canso de acordar e achar um momento especial mesmo, de uma abertura ou de um país conhecendo o seu próprio país. Você falou de conhecer o próprio país, isso para mim vai ser um gancho para uma outra coisa. De conhecer a sua voz na escrita. Como que é isso, esse processo de você ir se encontrando na, na sua escrita? Tem essa coisa de falar, tem que encontrar a própria voz e tal. Como que é o processo de você ir se reconhecendo na sua escrita e como você vê aquilo que vai mudando ao longo do tempo na sua escrita? Eu tenho livros muito diferentes um do outro. Eu brinco que eu poderia ter um pseudônimo para cada livro. Então, é muito recente. Eu publico há mais de 20 anos e escrevo desde sempre. E agora, muito recentemente, eu tenho percebido que há alguma coisa em comum. Tem uma coisa em comum. As questões do trabalho, impressionante como elas estão em todos os livros, mesmo nos contos, em frases, elas estão lá. A questão do trabalho.
Os Malaquias do primeiro romance tem uma questão de trabalho forte ali, Uhum, de trabalho de forma uhum. indigna. Nas miniaturas também a forma de trabalho, no caso o trabalho do sonho, é um livro que trabalha com o insólito, então é um prédio que não existe, mas ele está na Praça da Sé, ele não existe, mas está na Praça da Sé. Sim. Ninguém morreu, desencarnou e está lá passando por aquele prédio, não. Todas as pessoas passam por lá antes de sonhar, sem saber que passaram. E é claro que eu não facilito para dizer o que está acontecendo ali. Apenas jogo lá um prédio na Praça da Uhum. Sé. E aí tem os funcionários desse Sim, prédio que chama Midoro Filho, em sim. homenagem ao Artemidoro de Daldes, que foi o livro que me inspirou para escrever. Esse grego do século II escreveu um livro chamado Sobre a Interpretação de Sonhos, teria sido leitura de Freud, supostamente também. Mas aí ele tem uma forma muito protocolar e muito Uhum. objetiva para falar do que é o sonho. Tem esse, tem esse, tem aquele. E o sonho premonitório é para poucos, assim. E aí, como ele interpretava os Uhum. sonhos das pessoas e cobrava por isso, ele tinha muitos desafetos e queria ensinar também a arte da oneirocrítica. Eu amo essa palavra, oneirocrítica. Ele queria ensinar a oneirocrítica para o filho. Então, ele escreve esse livro para isso. E aí, metade da situação da interpretação do sonho já está na pessoa que pede o trabalho. Então, se é uma viúva que sonha com jacaré, significa uma coisa. Mas se é uma adolescente de 14 anos que sonhou com jacaré, significa outra. Então, já está aqui, já é visível, nunca foi invisível. Tem alguma coisa que nunca foi invisível e que faz parte do significado daquela produção do sonho, sabe? Fiquei fascinada com essa ideia e daí isso me deu a ideia de fazer o outro lado desse lugar, que é quando o sonho começa a ser também protocolar e ser também ordinário, bem ordinário. Por isso, um prédio onde tem os oneiros, e Uhum. você senta na frente do oneiro, você senta numa cabine, uma espécie de escritorinho, e você está meio sonolenta, e ele aproxima de você, do seu rosto, assim, uma miniatura, que pode ser uma miniatura de souvenir de viagem, patinho de banheira, chaveiro, coisas ordinárias, assim, não presta para nada. E a, e a ideia era que essas sugestões, através das miniaturas, elas não alteram em nada as pessoas que sonham. Daí você tem acesso ao dia seguinte que elas que acordaram. Aquilo nunca aparece, sumiu, aquilo não tem nada. Mas as pessoas alteram o mecanismo do sono. E isso, só para voltar então à coisa da. Até aproveitar para voltar da coisa da leitura para a filosofia. Isso, a filosofia, quando eu estava falando da leitura, a filosofia mudou a minha forma de ler. Mudou. Embora eu já tenha ido para a filosofia muito marmanja, eu fui fazer com 30 e poucos anos, e eu já era uma leitora de ficção o suficiente para ler filosofia como ficção, de alguma forma. E é muito bom você falar sobre essa conexão da filosofia com a leitura também, porque isso tem um impacto na sua escrita, né? Também, inevitavelmente, né? Inclusive em função daquilo que você continua acessando. Você já era uma leitora e você continua sendo uma leitora e vai para outros campos com essa leitura, digamos assim, né? E isso também, certamente, né? Como você já trouxe aqui, impacta a sua escrita, né? Impacta, impacta, porque também tem. Eu gosto muito de teoria literária, eu gosto muito dos ensaios, e eles me dão. Os ensaios, a teoria, elas me dão muitas vezes mais insights de escrita do que a própria ficção, por exemplo. Ah, isso é muito interessante também. Uhum. Porque são ideias. Ideia não é literatura, né? Não adianta nada. Você pode ter uma ideia genial, só que se a tua frase não aguentar aquela ideia, não tem nada, acabou-se. Não tem nada. Só tem ideia. A frase tem Sim. que dar conta, o parágrafo tem que dar conta, o capítulo tem que dar conta, e ele pode não dar. E aí, quem está me ouvindo e escreve, sabe, acho que consegue entender isso que eu estou dizendo, que é aquela história de um texto ficar muito aquém daquilo que você imaginou. Uhum, Tem sim. relação com isso, né? E acontece para todos, né? Eu acho que isso acontece para todos. Eu vejo isso, eu observo isso de uma maneira geral por conta das oficinas. As oficinas é um baita campo de observação. Um baita campo de observação. É incrível. Os conceitos na filosofia, então eles dão insights assim, eles dão uma
sensação de entendimento, né? E isso pode gerar situações, né? Uhum, Vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. O sublime encante, por exemplo. Você está diante de alguma coisa que a sua sensibilidade não dá conta, exatamente. uhum, Só que você distancia dela de tal forma que você tem a sua autoconservação preservada e você é capaz de ver a beleza. Daí isso é uma frase Ô, gente. Ah, e depois eu vou lembrar dele, assim, é um autor americano. Perdão. Mas vamos ficar com a frase, se eu lembrar até o final, que eu lembrar até o final. Ele diz assim: essa distância faz você ver, por exemplo, a estética do cogumelo atômico, por exemplo. Se você está perto do cogumelo, uhum, não tem nada. Você tá. O sublime é estar diante do terror a uma distância sensível, uhum. sem que você esteja diante da queimadura da coisa, e que te ultrapassa, a sua sensibilidade ultrapassa para entender aquilo, mas você está pela distância com a autopreservado, digamos assim, com a autoconservação preservada. Sim. Me diz se isso não te dá ideias para escrita. Norman Mailer Ah, escreveu. veio. Veio, tô pensando. É uma carroça, mas ela anda. Que carroça é essa, Brasil? Que carroça é essa? Você, Andréia, você falou o nome de um bocado de gente já, né? Um monte de, já falou de escritoras, escritores. Tem alguns, enfim, que te inspirem hoje, que te mobilizem, que te movimentem hoje de maneira especial, ou algo que você esteja lendo agora, e que te chame atenção, que você queira falar pra gente? Olha, eu vou te dizer. Não, eu vou te dizer de um texto que eu tô com ele aqui, Andréa Perrault, que ele se chama Da Casa Vazia, de Philippe Lejeune, ao neologismo de Dubosc, que são os primórdios do conceito da autoficção do século XX. Eu estou interessada no tema, e aí ele é bem interessante. Enfim, tem um outro aqui, que é o conceito de autoficção, demarcações a partir da literatura brasileira contemporânea. Os ensaios é um negócio que eu descobri o prazer estético de ler ensaio. Esses dois aqui, eles são bastante acadêmicos, ok. Agora, o último deles que eu gostei, eu trouxe muita coisa da Argentina, que eu estive lá há pouco tempo. Ah, sim, claro, porque você participou daquele projeto do Malba, né? Uma residência Da literária. residência literária, isso. Eu tinha esquecido de mencionar esse é um elemento tão importante, tão interessante. As pessoas ficam curiosas também, querem saber. A Andrea participou de uma residência literária, gente, numa alba, eu esqueci de contar. Mas eu vou até aproveitar, porque eu sei que seus ouvintes estão interessados na escrita. É um edital que abre todos os anos, teve um ou outro ano, a pandemia não houve, mas desde o ano passado, inclusive o edital sai também em língua portuguesa, eles vão garantir sempre uma vaga para um brasileiro ou brasileira para fazer, sempre uma vaga garantida, para a seleção do Malba. E são 5 semanas em Buenos Aires, um lugar que respira literatura. Respira, 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 Sim, respira, come, e respira e come literatura. E aí, lá tem uma coisa de publicar muitos ensaios literários de assuntos, vamos, entre aspas, menores. Então, você não precisa fazer um ensaio definitivo sobre o conceito de razão. Entende? Daí tem aqui quem? sim, Um ensaio chamado Motorhome, que é aquele ônibus das atrizes que fica só ela no motorhome. É esse. sei. Do Diego Dubkovsky, que ele é um produtor de cinema argentino, produziu mais de 50 filmes argentinos, entre ele Diário de Motocicleta. Sim, Este ensaio mistura fazer cinema no sul global, na América Latina, na Argentina, com as questões do casamento, da paternidade, da precariedade e dele sim, próprio. Livro assim, um ensaio fininho, mas que me ele diz assim, ele diz assim que quando um produtor está numa reunião de cinema com a equipe, a primeira reunião de equipe, se até 15 minutos ele não percebeu quem é ali que vai dar problema, que a questão não é se vai dar problema, é quem.
se em 15 minutos você não sabe quem ali vai dar problema, significa que você é o problema. Ah, Então ele vai partindo tem esse humor e ele narra que ele é gêmeo e o irmão e eles são vesgos, né? Só que ele é vesgo de um olho de um lado e o irmão do outro. Quando eles estão juntos, parece um ser ah, duplicado com as extremidades viradas assim dos olhos, sim, assim, né? Ele começa sim, desse sim. nascimento para dizer, quase para dizer, olha, o que vem a seguir é a continuidade disso, é a continuação disso. Que é um pouco fazer cinema na América Latina. É genial, é genial, é genial, é genial. E foi a partir daqui que a tecnologia nos sabotou. E essa conversa ficou interrompida, porque desse momento em diante, o que eu tenho são as minhas gravações e não mais as da Andrea. Então você tem uma fala toda picotada minha, concordando com ela, agradecendo. Então eu vou ter que encerrar aqui de maneira um pouco abrupta. A gente não teve oportunidade de ouvir os comentários finais da Andrea, mas eu acho que esses 50 minutos nos deram uma perspectiva da maravilha que é não só ouvir a Andrea falar, mas também conhecer os trabalhos dela, os livros que ela vem colocando no mundo, que são incríveis. Se você nos acompanhou até aqui, eu te agradeço, em especial com a sua paciência, porque esse é um podcast independente que eu venho fazendo sozinha, a partir dos recursos que eu tenho. Então, vez ou outra, a gente se depara, sim, com uma questão tecnológica, já que a gente não está gravando em estúdio, com um monte de gente acompanhando tudo a todo minuto. E se você quiser apoiar e patrocinar essa produção e outras que eu venho conduzindo, você pode entrar no apoia.se/JanaViscardi e deixar lá o seu cafezinho para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo por aqui. E é claro, há outras formas de você contribuir. Você pode deixar o seu coraçãozinho de que gostou desse e dos outros episódios. Você pode deixar o seu comentário aqui no Spotify. E pode, claro, sempre compartilhar com bastante gente nas redes sociais esse conteúdo para que as pessoas ouçam a palavra de Andrea Del Fuego nesse episódio, que é uma maravilha. Eu gosto muito do trabalho dela e já aproveito também para agradecê-la publicamente por ter aceitado vir bater esse papo comigo. A gente tem mais um episódio que vai sair em breve e aí a gente encerra a primeira temporada do Escrever Sem Medo podcast. Um abração para todo mundo e até já!